Estudar para concurso público, fazendo questões, lendo todo o conteúdo, montando o cronograma de estudos? Calma, eu vou te ensinar o que você precisa saber para ser aprovado no seu primeiro concurso público ainda este ano. Clique no link da descrição. Com relação a imposto sobre herança, muitas pessoas dizem que no Brasil é ridículo, porque acho que é, sei lá, 8%, sendo que nos Estados Unidos isso é maior. Eu realmente não sei quanto é lá. Talvez você não saiba também. Mas enfim, o que você pensa sobre isso? Eu fiz meu TCC sobre isso. Então vamos lá. Comparando. A banca está te olhando agora. Defenda a sua tese. Porque justamente tinha saído um release lá, uma publicação da Ernst Young. Logo quando entrei lá na pós-graduação, dizendo que o Brasil cobrava pouquíssimo imposto sobre herança, né? Teve até o Piketty que veio para cá falar que não, o Brasil é absurdo porque vocês cobram muito pouco imposto sobre herança. Aí eu fiquei com isso na cabeça, será mesmo? Então vou comparar aqui, né? Eu comecei a pegar dados lá dos outros países e a minha primeira surpresa é que poucos países cobram imposto sobre herança. Achei que era uma prática comum. Não. E estava diminuindo o número de países que estavam cobrando imposto sobre herança. Porque a sua cobrança, ela causa um efeito econômico negativo na população. Tá? A segunda surpresa que eu tive foi os sistemas de cobrança, os sistemas tributários sobre cobrança de herança, eles são totalmente diferentes entre o Brasil e os outros países. Os países desenvolvidos, eles tentam proteger o núcleo familiar. Sim. Então, praticamente, filho não paga tributo sobre herança quando recebe coisa do pai ou da mãe. Normalmente quem paga é aquele sobrinho que teve o tio que faleceu, ou o primo, ou o irmão, entendeu? Mas parente de primeiro grau, seja pai ou filho, não paga tributação. E se paga, por exemplo, quando eu fiz a pesquisa foi em 2015. Em 2015, a Itália ela começava a pagar tributação de, acho que era 6% só, ou algo em torno disso, eu não lembro, estou sem os dados aqui, mas acima de 1 milhão de euros. Então você tem lá 1 milhão e 10 euros, né? Sim. Então você paga só em cima de 10 euros. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, a regra, lógico, cada estado tem sua regra diferente, mas a regra é, você tem um imóvel, você tem um imóvel, você tem um bem, você tem alguma coisa assim, dinheiro, por exemplo, e seu filho, você morreu, né? Aí seu filho vai herdar, ele vai ter que pagar 8%, 6%, 4% sobre o total. Sobre o total. Do valor, então, se você sobre 100%. Se o seu pai deixou um imóvel de 1 milhão para você, você vai ter que pagar ali 80 mil. Exato. E lá fora não é assim. E, por exemplo, eu fui pegar um país lá para ver. Eu adoro sempre pegar país nórdico, né? Porque todo mundo sempre fala, os países nórdicos, só o quê? Eu peguei lá. É o socialismo de não sei o quê. A Suécia não paga tributação sobre herança. Porque a Suécia aprendeu a duras penas que a tributação sobre herança faz na economia deles. Né? Existe até... Aqui no Brasil não é muito conhecido, mas em economia em geral, assim, internacional, você vai pegar alguns papers assim de economia tributária. É conhecido um chamado efeito Sally-Kirchner, que é o nome de uma mulher que ela era dona de uma fábrica de medicamentos na Suécia. E essa fábrica de medicamentos era tipo uma campeã nacional da Suécia, entendeu? E aí ela morreu. E aí os filhos foram herdar. Só que lá, a ação, as cotas das empresas eram tributadas, né? E qual que era o fato gerador? Ou seja, quando que você firmava o preço das ações? Na data da morte da pessoa. Só que na época, as ações da empresa estavam em alta. Na hora que ela morreu, e como ela era muito centralizadora, as ações caíram. O imposto sobre herança ficou tão caro que ficou maior do que o valor do que eles tinham a receber da empresa. Que eles simplesmente abriram mão. Não, deixa quieto, foi para leilão. Aí uma empresa que era sueca acabou virando uma empresa multinacional, assim. Sim. Entendeu? Porque outras empresas foram comprando aquelas cotas, aquela coisa toda. Tá barato. Cara, eu não sei se foi o Haddad que falou isso.
Ele comentou, acho que foi essa questão do imposto sobre herança, não sei se ele estava na entrevista, eu não sei se foi ele, mas eu acho com certeza. Aí ele comentando assim, pô, mas o menino vai fazer o quê? O menino que nasceu num berço, tal, aí o pai morreu, vai herdar tudo, não vai ter que fazer nada, vai ficar só curtindo a vida. Eu vi assim, o que você pensa disso, cara? Na moral. Não, eu não posso falar o que eu penso porque vai sair coisa ruim aqui. Mas filtra levemente. Vamos filtrar levemente. Quando fui fazer a prestação lá do meu TCC, eu peguei uma hipótese, né? Que é a hipótese do tio rico. Aí, imagina aqui, o cara chega e herda uma casa no Lago Sul, tá? Só que essa casa no Lago Sul tá toda quebrada, toda destruída. Aí, vamos fazer um multiverso aqui, né? Em que eu sou o sobrinho rico de um tio rico e eu sou o sobrinho pobre de um tio rico. Eu, sobrinho rico, que ganhei aquela herança, né? Rico só, né? Porque o bicho tem uma casa ferrada no Lago Sul. Eu, sobrinho rico, eu posso pegar essa casa, posso reformar, posso ir para depois vender, posso ficar com essa casa, eu posso fazer o que eu quiser com aquela casa. Porque eu sou rico, eu consigo fazer aquilo. O que o sobrinho pobre vai conseguir fazer? Absolutamente Ele vai ter nada. que vender aquilo para pagar o imposto. Para pagar o imposto. Para pagar um imposto. Ele não pode nem ter a chance de, tipo, vou dar um tapa e botar para alugar. Não tem como. Porque não tem como. Ele vai pegar o quê? Investidor para fazer aquilo? O trabalho que essa pessoa vai ter. Entendeu? E essa é a questão. A tributação no Brasil, ela não verifica se a pessoa é rica ou pobre. Ela não verifica a condição dessa pessoa. Se tem condições ou não. Ela verifica só o valor do bem. Ela é puramente arrecadatória. O tributo sobre a herança no Brasil é puramente arrecadatório. Ele não... Eles chamam de death tax lá nos Estados Unidos, né? Imposto sobre a morte. Quanto que tá lá? Tem uma ideia? Dizem que é maior que no Brasil. Não é maior não. Não é maior não. Não? Não. Ele começa uma porcentagem acima de 5 milhões de dólares, alguma coisa assim. Então lá é escalonado, né? É escalonado e é acima dos valores. É que nem eu falei da Itália. Sim. Só que é escalonado. E lá tem a tributação, que é a tributação... Porque lá você pode ter tributação concorrente, né? Tem a tributação nacional, que é essa, e tem a tributação estadual. Por exemplo, a Flórida não tem tributação sobre herança. Só tem a nacional. Só tem a nacional. Exato. E aí o que acontece? Só que lá não é tão caro assim. Não é lá. Eu fiz o gráfico, né? Depois eu posso até te mandar os gráficos lá comparativamente. Sim. Aqui no Brasil, o pobre paga muito mais tributo sobre herança do que em qualquer outro país. E sobre tudo também, né? Alimentos, aqui, enfim. a classe média, ela paga mais ou menos igual o que todo mundo paga. Outras classes médias dos outros países. Tá? Equivalente. Quase que equivalente. Tem país que, tipo, não vai tributar, né? Então ela tá na média para cima, assim. Ela acaba pagando um pouco mais dos países que tributam, tá? Porque se for comparar os países que não tributam, lógico que vai tributar mais. E os ricos acabam tributando praticamente a mesma coisa. Lá fora e aqui. Então, quem se ferra aqui é um pouco a classe média e o pobre. O pobre vai pagar tudo. Não, porque 8% pro pobre é aquela coisa. É o tio. Às vezes não precisa nem ter um tio rico, cara. É aquele tio que deixou o terreno, que o pessoal vai brigar. Né? Não, mas esse 8%, na verdade, não é 8% na lata. Normalmente é escalonado, né? Tá. Não, mas mesmo assim é muita coisa. Mas mesmo assim, coisa. se você for um sobrinho pobre, você tá ferrado, velho. Não dá. Porque não tem como você explorar aquele bem. Você vai ter que vender, né? Aí você vai pagar o imposto e o que sobrar você inventa o que você vai fazer. Mas não tem como você usufruir. Tipo, o bem você vai ter que meio que ser obrigado a vender. E outra coisa, essa fala do Haddad, né? Que o que o filho vai fazer com aquilo? Cara, a Europa, o pensamento lá é justamente contrário. Inclusive os países escandinavos lá, o pensamento é justamente contrário. Se você tem um bem de família, esse bem não é tributado. Até certo valor. Né? Acima de um valor, pode haver a tributação, dependendo do país. Mas, por exemplo, se você herda uma empresa lá, a empresa não é tributada, as costas da empresa não são tributadas. Vai para você. Se você tem um carro de família, esse carro vai para a família, tá no núcleo familiar, é um transporte da família, utilizado. Entendeu? Se você tem uma casa lá, a casa é da família. Então você não tributa aquela casa. Cara, é muito louco. E aí aqui tributa, não importa se é seu, se pode. Tipo, o que importa é assim: alguém morreu, taxa. O Estado vai pegar. Vai pegar uma parte é minha.
Aquela história, é direito de propriedade numa república democrática. Não, é o que você falou. Eu tô exatamente pensando nisso. Enquanto você fala, eu tô em silêncio assim, caraca. E pensar que tudo isso, até a sua herança... Porque vamos lá, vamos lá. E só fazendo um gancho aqui, né? Na verdade, eu penso assim que não existe nada mais antidemocrático e antirrepublicano do que uma tributação sobre propriedade. Não, e outra coisa, aquela coisa, vamos supor, a fala do Haddad é muito, não sei se é elitista, mas como se falasse assim, ele menospreza a pessoa que ganhou. Sim. Isso é uma fala muito voltada para o pessoal da esquerda. Se você tem dinheiro, alguma coisa de errado você fez. Você é culpado, a gente só precisa descobrir o que é. Mas você é culpado. E sendo que existe muitas pessoas, e eu conheço várias pessoas, que o pai passou necessidade, cresceu, ganhou, comprou posses e tal. Quando ele morreu lá com seus 80, 90 anos, foi fruto de suor, não foi... Sim. Eu conheço, eu sou tributarista, né? Eu tenho clientes bons clientes, que, cara, ou ele ou o pai eram feirantes. Isso. E foram comprando uma coisinha, outra coisinha, trocando aqui, trocando ali. E hoje estão ricos, bem ricos, bem de vida. Só que os caras não param de trabalhar. Não param de trabalhar. E aí você vai falar assim, esse cara aí teve sorte na vida. Não teve nada, foi esforço. Foi a duras penas, foi com o governo indo atrás deles, polícia indo atrás, achando que eles estavam fazendo coisa errada. Sim. Entendeu? E muitas vezes, tipo, lógico, existem as exceções, mas muitas vezes não estavam, só estavam, tipo assim... Porque eu mexo muito com o povo da sucata, né? Então... É uma indústria... reciclagem. Sucata você está falando, aquela pequena oficina. O cara que recebe latinha. Né? Ah, tá. Entendi. Aí você pega assim, o peso da latinha é 1 quilo de latinha de alumínio, é comprado por mais ou menos R$6. Né? Um caminhão leva 10 toneladas. Passa 10 caminhões por dia, em dia útil lá. Faz o cálculo. É uma coisa milionária, cara. Ah, tá. 60 mil, não sei, 6 mil. É uma coisa milionária, num mês, né? Aí chega lá, tipo, chega um promotor, alguma coisa, vê aqueles valores e fala, como é que um ferro velho tá ganhando tanto assim, com latinha? Vamos problematizar. Aí manda polícia, manda sei lá o quê. Aí acontece isso, entendeu? Porque os caras crescem o olho, é impressionante. Cresce. Aí os caras têm muito problema com isso. Cara, e aí isso não leva pra uma questão que eu tô doido pra entrar nesse ponto. Fuga de capital, velho. Cara, o governo que tem essa sanha arrecadatória, ele vai arrecadar menos, cara. Porque a população não é burra. Alguns até são. Ontem eu tava vendo um vídeo do Arthur Laffer, né? Ele falando do Robin Hood. Que muita gente utiliza o Robin Hood como uma justificativa. Uma justificativa para tributação, né? Primeiro que, tipo assim, eu tenho na mentalidade, assim, eu vi Robin Hood nos filmes lá do Kevin Costner e tudo mais, que ele, na verdade, ele roubava dos cobradores de impostos, né? Dos aristocratas, assim, ou seja, a galera que era beneficiada dos impostos. Mas vamos supor que a Arthur Laffer, ele fez uma comparação com os mercadores, né? Que o Robin Hood roubava dos mercadores que passavam na floresta X lá, a floresta negra lá. Sim. Beleza. Aí que ele fala. Passou uma vez um mercador, foi assaltado. Passou outra vez o mercador, foi assaltado. Terceiro mercador vai passar na floresta? Nunca mais na vida dele. E ninguém vai mais passar por lá. Entendeu? E aí aquela população que o Robin Hood está ajudando, acabou. Porque ele não tem dinheiro, não tem de onde tirar riqueza mais. Porque não tem ninguém para assaltar. Ele vai ter que expandir o negócio dele, vai ter que ir para as florestas, essas coisas. Tipo assim, se você virar essa história na página 2, você já vê que não vale sentido. Aí ele estava falando isso justamente para explicar o que era fuga de capital. Se você tem um país que está fazendo uma expropriação de uma forma predatória da tributação, você acaba espantando as pessoas. O mercador para de passar naquela floresta.